Transporte Público Coletivo. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju e CETRANSP enviou a planilha de custo tarifário para a SMTT. O documento alerta sobre um desequilíbrio econômico no setor. A nossa Selma Souza conversou com a presidente, tem gente que prefere presidenta, eu prefiro a presidente do CETRANSP e traz mais detalhes. Hein, Selminha? Balança aí. Essa planilha tarifária ela é realizada anualmente justamente para trazer e levantar esses dados dos custos que são adquiridos no setor. A gente conversa melhor sobre esse assunto com a presidente do CETRANSP, a Raíssa Cruz, porque a planilha referente a 2023 já foi encaminhada para a SMTT. De fato, o que é que isso representa? Quais são os dados que esse levantamento traz referente a este ano? Então, os custos, na verdade, a tarifa do setor de transporte, a passagem de ônibus que o passageiro paga, é calculada pela divisão dos custos para a operação do serviço pelo número de passageiros pagantes. E aí, nesses custos, vão incidir diversos itens, como combustível, que é um dos principais custos, o salário dos trabalhadores, as gratuidades também, que não tem fonte de custeio, todos os impostos, taxas, as peças, a manutenção, tudo isso vai estar calculado ali e nós temos até como obrigação de apresentar como empresas prestadoras do serviço de transporte público, apresentar para o poder público, no caso a SMTT, a Prefeitura de Aracaju, esses dados mostrando todos os reajustes que aconteceram ou se há possibilidade de baixas também, temos que apresentar tudo isso porque o setor precisa de uma garantia de sustentabilidade econômica, inclusive isso é previsto por uma lei municipal e para se ter essa garantia é preciso o tempo inteiro se observar como estão as condições do setor, se aquela tarifa praticada no transporte público, ela realmente consegue suportar os custos do sistema. Isso representaria um reajuste no valor da tarifa? Sim, na verdade, a nossa tarifa atual, infelizmente, a tarifa praticada ainda não é a tarifa técnica. Ao longo dos anos, até nos momentos que se concederam reajustes, esses reajustes não vêm atingindo a tarifa ideal, a tarifa ali com base no cálculo tarifário. E isso já causa um impacto no setor, ou seja, a conta já não fecha ali. Custo dividido pelo número de passageiro pagante já não fecha. E nós não contamos em Aracaju com aportes extratarifários. Não existem outras fontes de custeio. Por exemplo, fontes de custeios para gratuidades, subsídios para o transporte, como acontece em outras capitais, e outros tipos até de desonerações de custos, isenções de tributos suficientes para desonerar e suportar esse custo do sistema de transporte. Qual o valor seria apresentado então para a SMTT? Lembrando que ainda existe um diálogo a ser tratado em relação a esses novos valores. Exato, não existe ainda um valor preciso. São os cálculos mostrando como está a realidade. Mas só para se ter uma estimativa, ao longo dos anos se mostra já uma necessidade de quase 50%. Por que isso? Não era para estar agora nesse percentual de 50% de possibilidade, mas se está porque ao longo dos anos já não foi praticada a tarifa técnica ideal para suportar os custos. Só que o que é que nós precisamos? Que o setor de transporte tenha uma tarifa ou fontes de custeio que suportem o seu custo para equilibrar e dar essa garantia de sustentabilidade a esse serviço que é essencial, mas que também seja acessível ao cidadão, para que o cidadão possa utilizar o transporte público, possa acessar e assim acaba contribuindo com a mobilidade como um todo, já que ele está optando ali pela coletividade. Perfeitamente. E até respeitando todas as justificativas, respeitando todas as explicações técnicas, mas aqui a minha função é traduzir o pensamento do povo, o pensamento popular. O que o pensamento popular diz nesse sentido com relação ao transporte coletivo? Eu sempre saliento que não é público. A expressão público está completamente errada, porque não é público, é pago. Sendo pago não é público, entendeu? Público é o jardim, público é a pracinha, público é o... Bom, enfim, vários e vários equipamentos municipais. Então, sendo cobrado é coletivo, transporte coletivo. Aí a expressão fica correta, absolutamente correta. Agora, o que a gente tem que entender é melhorar o transporte coletivo de quem usa.
Agora, o povo não está preocupado, não está interessado e nem pode se interessar nem se preocupar com o que acontece com as empresas. As empresas se colocam à disposição, quando elas se colocam à disposição, ela tem que fornecer um serviço de qualidade. Isso é inegável, isso é indiscutível e não justificativa. Isso que está errado. Eu, quando me proponho a fazer aqui o Balanço Geral, eu tenho que estar apto, capacitado a apresentar o programa de televisão e não a apresentar justificativas. Já percebeu como eu não reclamo? Jamais reclamaria eu, por exemplo, de qualquer profissional aqui. Nunca reclamei, jamais vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que ter capacidade em administrar a situação que eu estou vivendo agora. Isso chama-se profissional. E não expor a outra pessoa de maneira mais leviana e desrespeitosa, como eu já vi gente da minha área fazer. Agora, com relação ao transporte coletivo, é a mesma coisa. Não adianta nada justificar. O passageiro precisa de um ônibus de qualidade, precisa de limpeza, precisa de pontualidade, precisa de disponibilidade dos ônibus para que possa serem cumpridos todos os horários. É disso que se trata. É isso que nós queremos. E outra coisa que eu já falei também, é você colocar o pessoal, os gestores públicos, para que usem o transporte coletivo. Se o transporte coletivo é bom para o povo, é bom para o prefeito. Se o transporte coletivo é bom para o povo, é bom para a prefeita. E por aí vai. Vereadores, secretários, vai todo mundo trabalhar de ônibus para ver o que é bom para a tosse. Você está entendendo como é que é? Concorda comigo ou não? Você concorda comigo? Aí sim, nós vamos ter uma solução. Prefeito vai trabalhar de ônibus. É bom, não é bom? O transporte coletivo é bom. Vai voltar da prefeitura para casa, né, no conforto do seu lar, de ônibus. Vereadores, né? E por que eles não usam transporte coletivo? Se é bom para o povo, por que não é bom para eles? Entendeu como é que é? Concorda? Ah, é eleição, hein? Eleição, ano que vem vai ser um pega-pá-capá que você vai ver só. E fica todo mundo discutindo, já estão discutindo candidatos e tudo mais. Deveriam discutir a cidade. Muito mais que candidatura. Deveriam se preocupar com... Aí que tá... Pera, deixa eu só voltar aqui. Deveriam se preocupar muito mais com cidade. Eu fico vendo discussões a mais absurdas nesse sentido. Mas já está discutindo o que? Candidato? É mesmo. Já estão pensando, estão projetando e ficam polemizando a respeito. Por que não discute a cidade? Por que não fala da cidade? Por que você não une esforços no sentido de cuidar mais da cidade, ao invés de ficar fazendo política feia, barata, amadora? Pensar mais na cidade, caramba. Fica aí essa coisa toda, esse desespero pelo poder. Aí quando chega no poder, ó, balanço ao vivo também.